Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Perguntas e Respostas. Então, hoje, nossa live de número 57, e aqui eu vou responder aos colegas médicos que desejam ter mais liberdade atendendo com a telemedicina. Então, eu sou Asdrubal César, sou médico e professor universitário, e também aqui tenho o canal sobre telemedicina na prática. E hoje eu vou responder as dúvidas dos colegas que estão relacionadas aos 3 erros mais comuns que alguns colegas médicos cometem ao iniciar na telemedicina. Fique à vontade para perguntar durante a live. A gente tem um canal no YouTube, Telemedicina na Prática, onde lá temos um chat, você pode deixar a pergunta, e ao final da live eu vou estar selecionando aqui as perguntas para responder, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou falar, então, desses 3 erros, que são os 3 erros mais comuns que os médicos cometem ao iniciar a telemedicina. O primeiro erro é não estudar a legislação vigente sobre telemedicina. Tá? Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma lei de telesaúde e nós, médicos, temos uma resolução do nosso conselho profissional. Então, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma resolução sobre a telemedicina, permitindo o uso dela e também estabelecendo regras para o uso da telemedicina, e foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de maio de 2022, tá? Então, veja, vai fazer... Opa, fez um ano hoje. Fez um ano exatamente hoje, agora que eu observei aqui, né? Coincidência, né? Então, a legislação existe, tá? Muitos colegas ainda têm dúvidas, né? Se pode, não pode fazer telemedicina, não. Já existe uma resolução e temos uma lei, tá? Que é a lei da telesaúde, onde a telemedicina está inclusa, tá? O segundo erro é, na minha opinião, né? Não está escrito que é proibido, mas eu acho que é um erro você utilizar o WhatsApp ou o Zoom ou o Direct do Instagram para fazer telemedicina. Existem ferramentas que são adequadas e desenvolvidas para esse fim, tá? Que são os prontuários eletrônicos com ferramenta de videochamada. Então, eu acho mais seguro você utilizar uma ferramenta desse tipo. Então, além de você ter o registro da informação no prontuário eletrônico, você também tem uma ferramenta de videochamada onde você vai interagir com o paciente. Isso também dá mais profissionalismo, porque você usar o WhatsApp fica aquela coisa muito informal, né? Então, o paciente vai associar isso com algo informal. O WhatsApp a gente usa ali no grupo do condomínio, no grupo da família, né? As tias do WhatsApp mandam bom dia, boa tarde, boa noite com gatinho, com ursinho, com florzinha, né? Então, esse é o segundo erro, tá? Eu vejo que muitos colegas cometem, porque às vezes eu converso com alguns colegas e falo, também estou começando a fazer telemedicina e tal. E aí, cara, como é que você faz? Eu faço no WhatsApp. Troca mensagem e tal, tiro print de tela e guardo, né, arquivo. Print de tela não tem nenhuma validade como um prontuário eletrônico, tá? Então, você precisa ter uma ferramenta para fazer essa interação da maneira adequada, tá? E vou falar do terceiro erro, mas antes aqui estamos recebendo perguntas, agradeço. Aqui no Instagram já mandaram uma pergunta. Vou responder ao final de comentar os 3 erros, tá? Então, obrigado, Aline, e fica acompanhando que eu vou responder essa pergunta, tá? É uma pergunta muito pertinente. E, afinal, tem relação aqui com o terceiro erro que os colegas cometem ao iniciar a telemedicina. Então, muitos colegas acreditam que a receita digital é igual à receita digitalizada. O que seria isso? O paciente está precisando de uma receita, ele é meu paciente há muito tempo, faz uso do medicamento de uso contínuo, e ele, por exemplo, está viajando e esqueceu essa medicação e ele precisa de uma receita para comprar. E aí o colega vai lá, faz uma receita no papel, né, carimba, assina, tira uma foto ou gera um PDF dessa receita e manda para o paciente. Essa receita ela não tem validade, tá? Ela é uma foto, ela é uma cópia de receita. A assinatura que está ali é uma cópia, né? Então, você não está enviando um arquivo com um arquivo original, tá? Isso não é a mesma coisa que uma receita digital. Uma receita digital ela é feita, elaborada dentro de um software, de um aplicativo, que é destinado para esse fim, e vai fazer o envio dessa receita assinada eletronicamente. Então, você precisa ter um certificado digital com chave CP Brasil para você assinar de forma eletrônica esse documento.
aí esse documento tem validade. É como se você tivesse pego um documento, ido lá no cartório e fizesse a autenticação de firma. Então, a assinatura eletrônica, com certificado digital, é o que dá validade nos seus documentos eletrônicos, tá? Inclusive, está lá também a resolução e em outros pareceres e resoluções do Conselho Federal de Medicina que os documentos eletrônicos, né, documentos médicos emitidos de forma eletrônica, devem ser assinados com certificado digital, chave ICP Brasil, tá? Então, se você emitir um atestado, ele vai ter validade com a sua assinatura eletrônica, tá? Então, não adianta tirar uma foto, uma cópia, porque isso pode ser adulterado, inclusive. Então, você pode até correr risco de você enviar um documento que alguém pode adulterar, tá? Agora, enviando um documento que é assinado digitalmente, é esse que é o documento válido, que tem autenticidade, tá? E aí, como a gente está falando de receita, né? Então, muita gente tem dúvidas, né? E que tipos de receita você pode emitir de forma eletrônica, né? Na receita digital. Então, as receitas de medicamentos não tarjados, tranquilo, né? Você vai poder fazer. As receitas de medicamentos tarjados, tarja vermelha também, e medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, também é possível enviar de forma eletrônica com uma receita digital, tá? Receitas do tipo A, desculpa, do tipo B, né, que são as receitas de talonário azul ou receitas de talonário amarelo, essas ainda a gente não tem uma previsão do envio eletrônico, porque necessita que você tire um número, né, na vigilância sanitária local, né? Você tem que se cadastrar, tem que solicitar um número e tem que imprimir um bloco numa gráfica autorizada a imprimir esses blocos, né, com a numeração que você vai retirar, tá? Então, ainda não se chegou, né, numa resolução desse problema, né? Mas eu acho que com boa vontade isso poderia ser resolvido facilmente, porque quando fosse gerar uma receita, automaticamente geraria um número atrelado a essa receita, e esse número poderia ser enviado diretamente para os órgãos de fiscalização. E isso seria muito mais eficiente do que ficar guardando o canhotinho desses blocos de receita azul, por exemplo, né? Então, aí você tem maneiras, né, de como combinar com o paciente para que ele retire ou que seja enviado para ele, tá? Eu falo com mais detalhes sobre essas questões, né, do envio, como você ter mais segurança, das questões relacionadas ao sigilo, também das informações, das receitas e o que tem, né, de, de documentos, né, validando, né, esse método, né, de você despachar uma receita dentro do curso de formação de telemedicina na prática, né? Então, lá a gente tem um material, a gente tem algumas coisas que explicam melhor isso, tá? Mas, para responder a tua pergunta, né, como você tinha perguntado sobre as receitas de bloco azul, né, é isso que é o fato, né? Não é possível você enviar receitas, tipo, receitas de medicamentos tarja preta, por exemplo, de forma eletrônica. Então, você vai ter que combinar com o paciente como vai ser entregue essa receita física, né, nesse caso. Mas não há restrição em relação a você fazer um atendimento de telemedicina e indicar um medicamento desse tipo, tá? Então, isso não ficou restrito. Você pode fazer, só tem essa dificuldade da emissão da receita eletrônica desse tipo de medicamento, tá? Mas medicamentos não tarjados, tarja vermelha, ou medicamentos tarja vermelha com retenção de receita, é possível, sim, enviar de forma digital, assinado eletronicamente com seu certificado digital, tá certo? E olha só, também saudar aqui os nossos colegas aqui do curso de formação telemedicina na prática que estão nos acompanhando, né? Obrigado por estar sempre conosco aqui, doutor Rubens. Muito obrigado, cardiologista de Brasília, sempre conosco, acompanhando aqui nossos materiais, as lives, tá? E vamos ver aqui, o pessoal que está acompanhando no Instagram, quem quiser no Instagram começar a seguir nosso canal lá no YouTube, Telemedicina na Prática, fique à vontade, vem conosco, ativa a, como é que é? Se inscreva no canal, ativa as notificações e também compartilhe esse conteúdo com quem precisa saber mais sobre isso, tá? E você que está aqui no YouTube também, você pode estar compartilhando esse conteúdo com seus amigos, que são médicos, que precisam saber mais sobre telemedicina, tá? E vamos ver aqui,
pessoal está acompanhando, se tem mais perguntas, né? Então, esses foram os 3 erros mais comuns que os colegas médicos cometem ao iniciar na telemedicina. E dessa maneira, com esse conteúdo de hoje, espero ter ajudado aí os colegas a iniciar da maneira correta, certo? Então, primeiro ponto, conhecer a legislação, tá? Atender com ferramentas adequadas, né, desenvolvidas para fazer telemedicina, porque isso vai trazer 2 coisas importantes para você: segurança, e a outra é profissionalismo, tá? Então, isso é muito importante também. Até porque, né, telemedicina é medicina, é a mesma coisa, só é uma ferramenta da medicina, e nós precisamos ter todos os mesmos cuidados que a gente tem no nosso atendimento dia a dia, tá? E o terceiro erro mais comum é esse, que muita gente faz uma receita na mão, carimba, tira foto ou faz um PDF e manda, achando que essa receita é uma receita digital e teria validade, e não tem, tá certo? Também quero agradecer aqui o pessoal da Disque Médico que está acompanhando, valeu, obrigado também, estão nos acompanhando, um grande abraço. Isso aí, pessoal. Então, aqui nesse canal eu ensino aos médicos a ter mais liberdade utilizando a telemedicina. Afinal de contas, você ter uma ferramenta como a telemedicina dá a você mais possibilidades de ampliar os seus atendimentos, de fazer atendimentos com liberdade geográfica também, tá? E também no horário alternativo ao horário comercial. Hoje mesmo, eu até compartilhei com um colega, né, amigo, né, amigo, que é o doutor Camilo Azeredo, neurologista. Eu compartilhei com ele no WhatsApp uma estatística, né, dos agendamentos que eu tenho, né. A maior parte dos agendamentos, das pessoas que procuram o site, né, onde tem a minha agenda eletrônica, essas pessoas acessam principalmente fora do horário comercial e fazem os seus agendamentos. Olha só a importância também de você ter a possibilidade desses pacientes de encontrarem e poder agendar uma consulta de forma automática, forma automatizada, porque as pessoas estão fora do horário de trabalho, elas têm mais tempo de procurar informações na internet, e isso acaba te levando mais pacientes também. Tá? Então, eu até compartilhei com ele, isso me chamou a atenção hoje. E estou vendo aqui que a nossa colega aqui, né, creio que é colega também, né, se quiser deixar aí, se a colega é especialista em alguma área, ou clínica geral também, para conhecer de onde está acompanhando, tá? Eu agradeço, né, a Aline. Então, como funciona o retorno do paciente, né? Isso aí, olha só. Retorno do paciente deve ser acordado com o paciente na primeira consulta, tá? Então, tem o seguinte, existe uma resolução sobre retorno, tá? E essa resolução, ela vale tanto para medicina, como a gente está acostumado a fazer, no presencial, quanto na telemedicina também, tá? Então, por exemplo, num pronto-socorro, num pronto-atendimento, o paciente vai lá e geralmente não existe um retorno daquela consulta, né? É um pronto-atendimento, atendimento pontual. Agora, numa questão de um atendimento ambulatorial, para acompanhamento desse paciente, isso deve estar acordado com o paciente. A resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que você tem que dar um retorno da consulta relativo à queixa que o paciente apresentou, ou problema, ou sobre aquela questão trazida na consulta, na primeira consulta, tá? E aí o retorno você que deve estabelecer. Está lá escrito que o médico tem a liberdade de estabelecer o prazo desse retorno e tudo mais, tá? Então, eu aconselho dar uma olhadinha na resolução do Conselho Federal de Medicina, leia ela sobre retorno, tá? Eu não sei o número da resolução agora de cabeça, tá? Mas é fácil, né? Dá um Google aí, né? É bem fácil, vai lá no Google, vou até fazer agora, eu já digo qual é o número da resolução, né? Então, resolução, CFM, retorno de consulta. Pronto, tá lá. 10 de janeiro de 2011, né? Retorno de consultas. Aí foi que saiu numa edição do Jornal do Conselho Federal de Medicina, né? A resolução 1958/10, essa foi uma resolução até mais antiga, e aí temos uma resolução, eles têm alguma mais nova, 2020, ó. 2020, resolução, isso aí, resolução 1958, tá?
sobre retorno de consultas médicas. Essa é a resolução de 2010, tá? Já não é tão nova não mesmo, tá? Então, é uma resolução que você pode estar consultando, né? Então, no caso, seu namorado que é médico, né, e atende por telemedicina, passa para ele, então, a resolução 1958/10, tá? Resolução CFM, vai ser resolução CFM 1958/10, e essa resolução vai estar ali para você poder esclarecer melhor essas dúvidas, tá? Então, o importante é estar tudo bem combinado antes, né, de você fazer aí um atendimento, sempre é bom você ter isso tudo bem certinho. Na telemedicina, é importante você enviar um termo de consentimento livre esclarecido para o paciente antes do atendimento. E nesse termo você pode estabelecer essas questões relacionadas ao retorno, quanto tempo vai ser, que é relacionado àquela queixa, né? Porque senão vai ficar com retornos infinitos, né? E aí não é justo também com o trabalho do médico, tá? Certo? Então, Aline, convida então o teu namorado para acompanhar o canal, né? Já você está acompanhando também muito bem, né? Que bom que tem interesse aí pelo assunto, vai ajudar ele, né? E convida ele também para seguir aqui nas redes sociais, né? No Instagram, no canal Telemedicina na Prática no YouTube, tá bom? E então, muito bem, tá? Então, sempre, né, que a gente tem alguma dúvida, assim, vai lá, põe lá, escreve assim, resolução CFM, escreve lá o tema ou a dúvida que você tem que vai te ajudar a buscar aí essas informações direto na fonte, tá? Isso aí. Então, muito bem, né? A pergunta foi muito importante, tá? Porque, assim, ó, existem atendimentos de telemedicina que é no modelo de pronto atendimento. Então, ali deve estar combinado que com o paciente, ó, esse modelo aqui é um pronto atendimento, você vai ter um atendimento, mas depois você vai ter que dar um segmento ambulatorial. Então, esse tipo de consulta, você tem que deixar claro que não vai ter o retorno, tá? Outras questões também são relacionadas às outras modalidades de telemedicina. Existe tele interconsulta, monitoramento, você tem a questão também da modalidade de teleconsultoria, né? Então, existem várias modalidades de telemedicina e, para cada uma delas, você deve estabelecer como é que vai ser, né, o segmento, o acompanhamento, quais são as regras, né, do jogo, vamos dizer assim, para que tudo fique claro para todas as partes, tá bom? Então, vamos aí acompanhando, compartilha com quem precisa saber disso. E se você é médico e deseja descobrir o caminho para ter mais liberdade atendendo com a telemedicina, a gente vai abrir a jornada Liberdade com Telemedicina, tá? Um evento online que vai ser exclusivo para médicos, tá? Então, a gente convida, então, né, no caso, seu namorado que é médico para se inscrever no evento, porque é um evento exclusivo para médicos, tá? Mas continue acompanhando aqui, tá, Lili? Pode acompanhar nosso canal também e levar essas informações para mais médicos, tá? E é um evento online, gratuito, exclusivo para médicos, tá? Então, é a jornada Liberdade com Telemedicina. Quando é que vai acontecer esse evento? Vai ser nos dias 22, 24 e 26 de maio, tá? E toda semana eu faço lives aqui no Instagram e no YouTube e você pode enviar suas perguntas que eu vou responder nas lives, tá? A gente pega aí um apanhado, porque tem muitas perguntas que são semelhantes, a gente faz um apanhado delas e traz aqui nas lives de perguntas e respostas, tá? E compartilhe esse vídeo com colegas que podem se interessar pelo assunto e que precisam saber mais sobre telemedicina para fazer da maneira mais correta dentro das normas vigentes, tá? Inscreva-se no canal do YouTube, siga no Instagram, no Facebook para receber mais conteúdos aqui do nosso material gratuito, tá? Obrigado e um abraço, até breve. Tchau, pessoal.